Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre felicidade hoje. Tão importante, né? Todo mundo quer ser feliz o tempo todo. Vamos ver o que o nosso amigo Ives tem a nos falar sobre isso. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Para ver se tem. Aceito o convite e entra, Ives. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Aí. Pronto. Sumiu de Pronto, novo. a Pronto. câmera estava virada. Tudo bem, cá? Tudo bem, e você, Ives? Vamos ver como você tá. Tá tudo bem? Tudo bem. Isso. Vamos falar um pouco de você. Qual é a sua formação? O que que você Tá, faz? tá me ouvindo Tá te bem? ouvindo? Tô. Eu Você tá tô. me ouvindo? Tá bom. Eu tô bem. Fala um pouquinho de você. É, Então, bom, eu sou filósofo, né? A minha formação é em filosofia. Eu tenho uma graduação anterior em ciências. Fui professor de química, que ninguém nos escute. Eu fui professor de química durante muitos anos, Fica só entre traba- nós aqui. que fica só entre nós. Então eu fiquei muitos anos dando aula de química. Apesar de eu estudar de química, falar, lecionar, eu sempre gostei muito de filosofia. E aí eu lia, quando eu podia, lia coisas ligadas à astronomia, à filosofia da ciência, coisas assim. Uma vez eu falei, bom, eu preciso fazer filosofia, e aí eu fui fazer a graduação de filosofia, e não dava para terminar o curso de filosofia e continuar dando aula de química. Então eu tive que fazer uma escolha. E aí eu deixei de dar aulas de química e fui só para filosofia. E aí depois eu continuei, aí fui fazer mestrado, fazer especialização e coisas assim. Então Me foi uma fala o trajetória seguinte, de 24 anos já de professor já. É bastante tempo. e por que felicidade? Por que que você foi parar na felicidade? Então, é porque dentro da filosofia, o tema da felicidade está dentro da ética, que é a minha especialidade. Então, a ética é uma sub-área da filosofia, né? Existem várias áreas, uma delas é a ética. E a felicidade é um dos temas que está dentro da ética. Então, eu comecei a me interessar sobre filosofia da felicidade. Como é que a felicidade ela era vista, né, na história da humanidade, como é que ela era vista nos antigos, como é que ela era vista no período medieval, moderno e contemporânea. E aí você vai se aprofundando e você começa a achar algumas coisas muito interessantes e alguns equívocos, assim. Então, e aí junto com isso você começa a estudar mais a psicologia, você começa a buscar coisas da área de neurociência, né, cara? Então, aí você vai embora. Então, quando fala de felicidade ou florescimento humano, acaba sendo um termo melhor, dentro da filosofia, aí eu me encantei por isso. E aí por isso que eu estudo a relação entre ética e felicidade. Você fala que tem diferenças, né? Que tinha diferenças no conceito, porque você estuda desde o tempo antigo. A Sim. felicidade dos gregos é diferente da nossa felicidade hoje? O que eles buscavam é diferente do que a gente busca? Ah, sim. A ideia de felicidade, ela foi mudando na história conforme o pensamento foi mudando. Então, na filosofia antiga, ela também estava ligada às questões da alegria, do prazer, que são coisas que a gente tem hoje, mas ela também estava ligada muito às questões éticas. Depois, em outras épocas, a felicidade tinha a ver com Deus, tinha a ver com a relação que nós temos com Deus. Depois, em outras épocas, ela voltou a ter as questões humanas. E hoje ela é um tema que está sendo falado o tempo todo. Fora do Brasil, cara, o estudo da felicidade já é robusto desde o início dos anos 2000. O número de papers e de artigos científicos se quadruplicou. Assim, né? Então, você tem centros de estudo de felicidade nas maiores universidades do mundo. Então, que ajuda primeiro a limpar um tema bastante poluído
e a trazer coisas de uma reflexão mais adequada ao que se pensa que é felicidade. Então, a ideia de felicidade, ela mudou conforme a época que o ser humano viveu. Isso com certeza aconteceu. A gente vê uma mudança nas escolas aí, chegando perto da neurociência e da educação, né? O pessoal aqui está dizendo que felicidade é um método de vida, é um estilo de vida, né? Mas a gente vê uma diferença nas escolas, né? Porque a não tolerância à frustração, os pais querendo aquela felicidade o tempo todo, o aluno buscando a felicidade o tempo todo. Outro dia aconteceu um crime, né? Aqui no Brasil, o menino matou o irmão e a mãe, e o pai tá ferido, tal, tá em estado grave, porque ele não podia jogar videogame o tempo todo e eles atrapalhavam esse tipo de coisa dele. Tudo bem, tem uma patologia aí com certeza, né? Existem alguns traços de personalidade, a gente não vai entrar num diagnóstico aqui. Mas a gente fica vendo e parece assim, não, eu tenho que ser feliz, né? A felicidade é o. Eu tenho que garantir o meu prazer 100% do tempo. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro que felicidade não se reduz a prazer, e tampouco a alegria. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas o que é felicidade, talvez 99% das pessoas vão dizer que é alegria. A alegria é um dos componentes da felicidade, né? Então, imagina que você tem uma laje, você tem várias colunas que sustentam essa laje. Uma dessas colunas é a alegria, a outra é o prazer, a outra é o propósito, a realização, os sentimentos. Existem vários pilares, e quanto maior o número de pilares que você tem, melhor aquele teu estado de ser. Porque a felicidade, tá, ela pode mudar. A perda de um emprego, a perda de um ente querido pode sabotar a pandemia, né? Uma série de coisas, políticas públicas, tudo isso pode fazer com que o nível de felicidade das pessoas caia. Então, eu não consigo ter uma vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, super, mega feliz, encantado com a vida. Não. O que existe são estados de felicidade. Agora, de novo, se você junta esses pilares, quanto mais pilares você tiver, mais robusta é a tua felicidade. Se a tua felicidade é só alegria, se a tua felicidade é só sexta-feira à noite, né? Então ela é pouca, né? Ela acaba sendo fraca, frágil, né? Então a gente tem que ter vários componentes, vários desses pilares para sustentar. E um dos mais famosos que a gente tem hoje é essa questão do prazer, essa questão hedônica, do prazer o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas isso não é possível. Inclusive, mesmo pessoas muito felizes têm os seus momentos de cansaço, de desânimo, né? Então, o nosso nível de felicidade ele pode oscilar durante o ano, durante a semana, durante um período da nossa vida, né? Dias muito nublados, onde parece que as coisas não são felizes, e períodos que as coisas dão certo, e isso é legal, então as pessoas ficam em estado de felicidade. Então, a gente deve nutrir mais desses pilares, e não só achar que a alegria ou prazer o tempo todo vai nos dar essa tal de felicidade. Alguém perguntou aqui se a felicidade é efêmera e outra pessoa perguntou se felicidade é uma meta a ser atingida, assim, se é É, fazer um objetivo e atingi-lo. ela é efêmera, porque ela pode perder esses pilares, foi como eu falei para vocês. Né? Quanto mais pilares você tiver, mais robusta é a sua. Se você for perdendo esses pilares, pode acontecer de você ficar infeliz. Então, e é sempre uma meta, apesar que isso também é uma questão muito delicada, a pergunta é se todo mundo quer ser feliz. Essa é uma pergunta interessante, né? Será que todo mundo quer ser feliz? A gente não pode fazer essa generalização. Mas aqueles que entendem que esses pilares devem ser construções, e por isso que em filosofia e em ética, Kátia, felicidade não é uma sorte, não é o acaso, não é destino, não é maldade, é construção. É construção. Agora, não é uma construção a curto prazo, é uma construção a médio e longo prazo. Então, voltando à área da educação, se eu
quero promover o florescimento numa escola, através de políticas públicas, eu tenho que pensar isso a longo prazo, eu tenho que entender quais são esses pilares que eu preciso começar lá atrás, para que eles se tornem, para que o indivíduo vá entendendo e você esclarecendo isso, e ele consiga aos poucos aumentar esses pilares. É possível aumentar esses pilares em crianças pequenas. É possível ensinar isso. Eu estou fazendo isso nos projetos de vida. Né? Então, a gente já vai chegar no projeto de vida, mas alguém falou aqui, se praticar gratidão ajuda na felicidade. A gratidão é um dos pilares, assim como a justiça, assim como a empatia, assim como a cooperação, todas as grandes virtudes aristotélicas. Eu estou há 12 anos estudando as virtudes aristotélicas, então, com certeza, elas fazem parte de um componente. Mas o prazer também ele é importante. O prazer para levantar, para fazer as coisas. Até as pessoas que fazem muito o que amam, elas chegam em casa esgotadas e cansadas. Elas né? Não é? Mesmo a pessoa que faz o que ama, ela chega cansada, ela fica dias, ela fica frustrada. Então, na média, se você falar, na média eu sou feliz, porque eu tenho mais pilares, mais desses pilares, então, de maneira geral, nessa dimensão, a pessoa ela é mais feliz. Porque a felicidade, cara, ela é tratada numa dimensão emocional, afetiva, né? Numa cognitiva, que tem a ver com satisfação de vida, que é diferente, e também uma comportamental, que é a que me interessa, que é a ética, que é essa parte da questão ética. Então, ela é meio um tripé que sustenta aquilo que a gente chama de felicidade. E a ética, assim, o que que você falaria para os pais que estão nos ouvindo que eles têm que falar para os filhos sobre felicidade? O que que tem que ser ensinado para essas crianças? Depois a gente chega na escola, vamos falar para os pais. Uhum. Bom, então, a primeira, olhando essa dimensão ética, a melhor oportunidade, inclusive para os pequenos, mas isso poderia ser feito, é você promover os melhores valores possíveis. Não só os valores individuais, mas os valores coletivos também. Nós temos alguns valores que são de desempenho, que são do indivíduo, e outros valores que são da coletividade. Se você puder ter uma escola que promova, e eu faço isso nas minhas aulas, claro, em todos os cursos que eu faço, eu tento justamente fazer com que o indivíduo pense nessas virtudes, se torne um indivíduo virtuoso, e além disso ele vai complementar isso com alegria, ele vai com prazer, com propósito, com realização. Propósito é um dos pilares muito importantes, inclusive alguns até você pode deixar de ter, mas propósito é um dos que mais sabota. Então, se eu tenho uma criança, um jovem que não tem um propósito de por que está na escola, ou uma escola que não tem um propósito do que o aluno está fazendo ali, o aluno, o que ele é? Um pagador de mensalidade? Não. A escola tem que ser uma promotora de felicidade, de florescimento. Eu gosto de usar esse termo florescimento, porque significa que o indivíduo está florescendo, ele tá chegando a primavera dele, entendeu? Para desenvolver. Senão felicidade fica parecendo uma foto daquele momento. Ah, como é que você tá? Eu tô feliz. Tá, mas eu tô feliz hoje, dia 1º, 5h15 e tal. Mas como é que você vai estar amanhã? Então, é melhor a gente promover um florescimento, ou seja, uma construção de felicidade. Se você faz isso com crianças, se você faz isso com pré-adolescentes, com jovens, não sei o quê, e entendendo que isso é uma construção, a gente espera que no futuro ele seja um adulto que entende que as coisas dependem dessas escolhas que vão determinar muito da felicidade dele. Tem alguns projetos que eu já conheço, seus, assim, que você dá assessoria para escolas, caso precise. Alguns deles, assim, aquele trabalho com bebês, o projeto de herói, né? É herói? Laboratório de Heróis. Laboratório de Heróis. Explica um pouquinho sobre eles para nós. O Laboratório de Heróis é um projeto para crianças pequenas, mas claro que ele pode ser feito, inclusive, mais velho. Ele faz parte de um projeto que eu compilei de coisas que eu vi fora do Brasil, que eu observei fora do Brasil, e aí eu transformei isso no Laboratório de Heróis. Então, qual que é a ideia? É a gente fazer uma promoção dos altos valores
e dessas altas virtudes em crianças pequenas. Como? Através do hábito. Não se torna virtuoso assistindo aula. Como é que eu me torno cooperativo? Assistindo palestras de cooperação? Sim, uma parte, mas a outra você precisa fazer o hábito, o exercício do hábito. E a gente sabe muito bem, cara, que o hábito, ele reconfigura a arquitetura Sim. neuronal, né? Então o hábito é importante. Então como é que as crianças aprendem a escovar os dentes, a amarrar o sapato, a se vestir, a comer com garfo e faca? É através do hábito. Então Aristóteles nos alerta há 2.500 anos atrás de que não adianta você querer ser virtuoso, você precisa praticar as virtudes. E essas, elas devem começar dentro de casa e fazer uma ponte com a fora de casa, que é a escola. E nesse encontro é que você tem um indivíduo altamente virtuoso, que vai ser que vai ter uma base incrível, extraordinária, não só para a felicidade, para o florescimento dele, mas para o enfrentamento dos problemas e das adversidades da vida que ele vai ter. Né? A gente nunca vai poder blindar os dias nublados, os dias chuvosos das pessoas, mas a gente pode preparar elas a ter guarda-chuva na hora certa. Tem duas perguntas que apareceram aqui. Uma pergunta assim, é a tal da história do ser e do ter, que a gente tem que criar os filhos para ser e não para ter. E Não, a pelos dois, outra, né? pergunta assim, como eu posso ajudar meu filho adolescente a ter um propósito? Você É, conseguir responder? então, o ser e o ter, na verdade, essas coisas têm que andar junto, né? No estudo da felicidade, a gente não deixa de lado ter coisas também. Isso é importante para a vida das pessoas. Só que só isso não adianta, né? Só isso não adianta. Então, o Aristóteles, de novo, Aristóteles, né? Ele tá nos meus estudos desde sempre. Ele nos diz o seguinte, ó: existem duas faces da felicidade. Uma que é ter bens materiais, saúde, amigos, relacionamentos amorosos, enfim. Essas coisas, elas são importantes para a felicidade. Porém, elas não dependem só de você. Você pode perder o emprego, teu relacionamento amoroso pode ir embora, teus amigos podem pegar a mala e deixar de falar com você, você pode perder o emprego, você pode perder a saúde. Então, são coisas importantes para a felicidade? São, mas a gente pode perdê-las. Então, a gente não pode só apostar nelas. A gente tem que apostar nas outras coisas. Quais são essas outras coisas? O nosso comportamento. É esse comportamento que vai, juntamente com essas outras coisas, se complementar. Então Aristóteles diz: você pode querer ter bens materiais, você pode querer ter as suas coisas, é salutar você procurar isso. Só que só isso não basta, você precisa também ser o ser do outro lado, né? E esse ser vai na pergunta, na segunda pergunta aí, né? Como é que eu faço? A mãe quer saber como é que se encontra o propósito. Olha, nós não temos, infelizmente, um sistema educacional, existe em outros lugares, mas aqui nós não temos, que faz isso para o indivíduo, que faz com que ele se encontre. Quando você pega a ideia de escola antiga, lá atrás, qual que era a ideia? Você pega a criança, você coloca ela num lugar e ela vai descobrindo, ela vai revelando os talentos delas, os dons delas, as qualidades dela. E aí ela vai descobrindo. Quando ela chega por volta dos 14, 15, 16 anos, ela já tem mais ou menos ideia de quais são os talentos dela. Então aí fica muito mais fácil de eu saber o que eu vou fazer. Quais são os meus propósitos. Por que fica mais fácil? Porque se eu já sei, então... E aí todo mundo ganha. O indivíduo ganha, porque ele sabe para que ele serve, e a sociedade ganha porque tem dele o que ele tem de melhor. Agora, se eu tenho um sistema educacional que não incentiva as pessoas a se conhecer, a ter propósito, quando ele chega lá no final do terceiro ano do ensino médio, a gente chega para ele e fala, viu, você precisa escolher uma profissão, você precisa escolher... Aí o cara fala, mas agora? Agora com 15, 16 anos, 17 anos, né? Então, infelizmente nós não temos. Uma maneira de você ajudar primeiro, você... É claro que o cara ficar sentado dentro do quarto dele 24 horas por dia, ele não vai conseguir ver os talentos dele. Ele precisa se expor um pouco ao mundo. E ele também precisa anotar. Ele precisa ter o hábito de fazer um diário. O que é que eu faria bem
O que é que eu faço que me dá o tal do flow, que eu consigo fazer com qualidade, que eu consigo fazer por muito tempo? O que eu aprendo rápido? Então, você começar a notar o que é que o indivíduo aprende rápido, o que ele faz que o encanta, o que ele faz que ele poderia fazer por muito tempo. Esses são os sinais que vão aparecer no indivíduo para ele revelar, né? Revelar os talentos dele, os dons dele. Só para deixar para o pessoal, para a galera que está nos ouvindo, uma vez perguntaram para Leonardo da Vinci como que ele fazia esculturas tão incríveis, tão maravilhosas, no mármore, na rocha, e ele dizia assim: na verdade, eu só tiro o excesso, a obra já está ali dentro, eu só revelo ela, eu só exponho ela. Então, os filósofos gregos antigos, eles acreditavam muito nisso. E eu também acredito bastante nisso, apesar de que tem alguns talentos que você pode, algumas coisas são inatas e outras podem ser aprendidas. A gente tem essas duas possibilidades. Mas eu acho que a tarefa nossa, e principalmente dos pais e dos educadores, é fazer com que o indivíduo se revele, que ele floresça, né? E aí, quando ele floresce, é algo incrível. Como eu disse, todos ganham. Então, isso Agora, é... desculpa, é que Não, na imagina. internet às vezes a gente corta as pessoas, desculpa, não é falta de educação. Não, imagina, Mas você tranquilo. tem um pessoal aí que está falando do projeto de vida, né? Que agora é lei no ensino médio, BNCC, qual foi o projeto de vida. Só que eu sei a sua opinião sobre isso, mas gostaria que você falasse. Não dá para começar só no ensino médio, né? Então, uma das coisas que eu fico muito preocupado com o projeto de vida é você chegar, implantar e você não dizer para que serve, quem é que pode dar isso, porque a chance de você queimar o filme da disciplina é enorme. Dependendo, se você não der direito, se você for só para ir na grama, ficar conversando, batendo papo, projeto de vida não é isso. Projeto de vida é vamos sentar em círculo, vamos conversar. Não, você tem um conteúdo para dar. Tem um conteúdo para dar, né? Agora, qual é a melhor opção? Você dá projeto de vida lá atrás, entendeu? Lá nos pequenos, ajudando eles, junto com as disciplinas, a matemática, a língua, ciências, todos esses, né? Você ajudar junto. Eu, por exemplo, estou numa instituição, Kátia, que nós estamos desde o 6º ano. Eles estão amando. Eles estão amando. Por quê? Porque eu estou dando uma série de coisas para eles, né, para eles pensarem o que significa talento, o que significa autoconfiança, né, o que significa as emoções, o sentimento. Então eles estão. E eles ficam. Né? E que ninguém nos escute, Kátia, eu nunca tinha dado aula para crianças tão pequenas. Meu público sempre foi mais velho. Mas eu estou adorando. Eu estou adorando. E eu ainda acho que ainda dá para recuar mais. Né? Então, o projeto de vida no 3º ano do ensino médio pode ajudar, mas ajuda muito pouco. Se você fizer antes, ajuda mais. E a minha Na, preocupação é muito isso. Tem que tomar cuidado para não se queimar a disciplina. Que senão, sabe, os pais vão... Ah, mas é uma disciplina que os pais... O filho chega em casa... E o que você teve de projeto de vida? Ah, a gente sentou e ficou falando, ficou debatendo. Mas você não teve mais nada, mais robusto? Você não teve algum autor? Né? A gente sabe, por exemplo, sobre... O Antônio Damasio não teve presente para falar das emoções, dos sentimentos, né? Então essas coisas eu fico muito receoso quando o projeto de vida é dado e ele é usado como eu vou completar minha carga horária e vou dar projeto de vida sem saber o que aquilo realmente aí é a importância e o valor daquilo. tá, tem um monte de aluno seu aqui te elogiando, dizendo que você é o melhor professor do mundo, deve ter Ah, metade aqui do povo que está olhando, deve ser seu aluno, você deve ter falado que ia dar nota para eles se eles com aparecessem. certeza, com Com certeza. certeza. E aí perguntaram assim, se antigamente as pessoas eram mais felizes do que hoje, o que que você acha sobre isso? Se tem uma diferença aí de, não sei, o que que você acha? Então, não dá para fazer essa afirmação. Ela é uma afirmação perigosa de se fazer. Porque olha o conforto que nós temos hoje, olha as facilidades que nós temos hoje. Agora, tudo isso tem um preço. Não existe janta de graça. Então, assim, tem um preço. Nós vivíamos em, sei lá, vou te dar um exemplo. Os nossos bisavós, por exemplo, né? Eles tinham 2, 3 coisas por dia para fazer.
E se não fizessem, tudo bem, eu faço amanhã. Nós fazemos 15, 20 coisas e ainda ficamos com uma sensação de ficar devendo, de que ainda chego em casa ainda preocupado, porque hoje, com o WhatsApp, com o celular, o cara pode te encontrar onde ele quiser. Ele pode te encontrar de fim de semana, ele pode te encontrar de madrugada. Aí eu pergunto para você, então, nós ganhamos por um lado, mas perdemos por um outro. A gente precisa ter horas de tranquilidade, de paz, de ócio, né, com a família, com o lazer. Isso também faz parte da felicidade. Então, eu acho que em outras épocas as pessoas foram felizes dentro dos moldes que aquela época o colocava. Hoje nós temos um preço muito, muito alto. Qual é? A nossa sociedade ela é muito veloz. Muito veloz. E você sabe muito bem, como estudiosa de neurociência, Kátia, que a gente precisa ter um tempo para que as coisas se assentem no cérebro. E não está dando esse tempo. Então isso está criando um bando de gente, um monte de gente extremamente ansiosa, porque aquilo não se condensa, Sedimenta, né? não sedimenta, tá tentando, não se sedimenta dentro. Não se esqueça que os nossos antepassados demoraram milhares de anos só para lascar pedra. E dos anos 90 para cá, com as TIs, as tecnologias de informação e com os celulares, a gente criou uma velocidade tão brutal que o nosso cérebro ele não foi, durante a maior parte da história do nosso cérebro, ele não foi. Ele não foi para ser desse jeito. Ele foi para ser um cérebro mais calmo. Vem a tecnologia, ele absorve, ele vai absorvendo, aí ele continua. E hoje as coisas são isso, a gente está sendo um pouco atropelado por isso. E isso impacta na felicidade das pessoas, com certeza. Fora, eu acho que assim, tem a questão da ética, que sempre tem que ser trabalhado desde pequeno e desde a família, né? A ética não se trabalha numa aula, a ética acredito que seja o dia a dia. E tem a questão das escolhas também, né? As pessoas não sabem escolher, né? Porque como eles querem ser tudo sempre, eles querem ter tudo sempre, né? Difícil É, escolher, né? então, aí me faz lembrar o Sartre, né? O Jean-Paul Sartre, famoso filósofo, né? Que ele fala muito sobre liberdade de escolha. Eu gosto muito de falar para os alunos uma coisa que é o seguinte. Eu falo para os alunos, você já foi num self-service? Ah, já fui. Você tem aquele monte de opção. Você fica com o prato, aquele prato enorme que é para você comer mais. Aí você fica naquele enorme, aí tem sushi, feijoada, lasanha, macarronada. E você fica ali, o que eu vou comer? Esse é o preço que o Sartre fala. Quanto mais escolhas você tem, maior a chance de você ficar angustiado. E você fica angustiado com receio se fez a escolha correta. Certezas nós não temos. Isso é um fato. Certeza a gente não tem. Então, os nossos antepassados, de novo, os nossos antepassados, e nem precisa ir tão longe, vai, eu não vou nem para o antepassado, vou pegar minha mãe, por exemplo. A minha mãe, quando ela era pré-adolescente, adolescente, qual era a quantidade de opções de estilo de vida que ela podia ter? Bom, ela podia ser professora, ou secretária, que eram as profissões das mulheres na época dela, ou dona de casa, esposa, barra esposa. Eram essas opções. Então você tinha poucas escolhas, então as angústias também eram menores. Hoje, uma jovem de 16, 17 anos, qual é a quantidade de opções e de tipos de escolhas que ela pode ter? O leque. Então gera angústia, gera medo. E a pessoa trava. Você sabe disso, né? No nosso cérebro, quando tem problemas de escolha, muitas vezes ele dá uma travada. Então a pessoa deixa de escolher. E não escolher também é uma escolha, acaba sendo uma escolha. Né? Então, as pessoas querem ter certeza. Certezas a gente não tem. Como dizia o Sartre, viver é um risco. Né? Viver é um risco, é arriscado. Né? E quando você escolhe, você abre mão de outras coisas. Isso não quer dizer que você não ia gostar. Na hora que eu vou lá no buffet, eu como lasanha, não como bife, mas eu gosto de bife. Eu só Exato. escolhi outra coisa naquela hora. Exatamente. Né? E você Existe pode isso. voltar, e comer outra comida. Essa é uma coisa que os Exato. jovens também pensam, né? Ah, eu tenho que escolher uma profissão daqui para sempre, né? Como se fosse. Não, cara. Eu fui professor de química há muito tempo, mudei, e agora sou de filosofia, e eu estudo o comportamento humano,
E a gente está sempre mudando, é como se a gente corresse atrás do horizonte, a gente está sempre mudando. Então os nossos gostos também vão mudar. E eu falo para eles, nada impede de que você fazer um curso e depois você fazer outro, ou fazer um que você gosta e o outro para você fazer também, mas é que, sei lá, eu quero ser músico. Eu sempre dou um exemplo de um amigo que eu tenho, que ele é gerente de banco, mas ele toca numa banda. Quer dizer, ele gosta de música, ele sempre gostou muito de música, mas ele também gostava de pessoas, de gerente, de estar com pessoas, e foi para a área de administração, e ok. Então a gente pode fazer muitas coisas. O que não pode é ser essa coisa assim, então você vai escolher e não pode mudar, né? Essas coisas são perigosas, essas coisas. E você estava falando que o pessoal muda sempre, né? Eu estou num período de mudança. Depois de 38 anos, acordando às 5 da manhã para a escola, eu parei de acordar às 5 da manhã e ir para a escola. Como Tem está bastante coisa sendo para dormir fazer. mais? Ah, Como está está sendo sendo dormir bom. Eu mais? durmo até às 7. 2 horas a mais faz toda a diferença no meu humor. Mas, assim, existem escolhas também, existe a insegurança do que você vai fazer. Você estava acostumado com o caminho da roça, né? Mesmo que não seja a mesma escola, você está numa zona de conforto. Então, a mudança gera um desconforto, mas traz felicidade também, né, Iris? Eu acho que as pessoas às vezes acham que felicidade também é calma. A felicidade às vezes tem os períodos de Sim, mudança, não é sempre igual. É o que você falou, não tem que escolher uma profissão para a vida inteira. Tem que escolher o que eu vou fazer agora, depois a coisa vai mudando. A vida, o John Lennon falava, né? A vida é o que acontece enquanto a gente faz outros planos, não é? exatamente. A Vai acontecendo. serenidade, você falou de serenidade. A serenidade é um pilar importantíssimo, ou ataraxia, como diziam os gregos, né? Sim, você precisa ter serenidade, porque qual é a serenidade da filosofia de várias tradições antigas? É a serenidade de que existem coisas que você pode mudar e outras não. E se você não pode mudar determinadas coisas, por que que você está gastando energia nisso? Em vez de você gastar energia e pensamento naquilo que você pode. Existe um monte de coisas que eu não posso mudar. Eu não posso mudar muitas coisas que são no nível macro, mas eu posso mudar a minha sala de aula, a minha realidade. Eu posso mudar, não consigo mudar a sociedade, mas eu consigo mudar aqui dentro da minha casa, com os meus filhos, com os meus alunos, né? Ontem, essa semana, eu estava falando numa palestra que eu estava dando sobre empatia e cooperação. Eu estava num colégio aqui em São Caetano do Sul, e aí eu falei, olha, não importa se da porta para fora as outras escolas não são, se a escola não é cooperativa, vocês podem ser. Do portão para dentro, vocês podem ser, né? Fazer isso, cooperação é uma escolha, né? A gente pode fazer isso. Então, ter serenidade daquilo que, inclusive depois o cristianismo usou isso numa oração, inclusive, ter serenidade para aquilo que eu posso mudar e, e me Entender, resignar né? um O que eu não pouco posso. e me resignar um pouco daquilo que eu não consigo. E eu acho que essa parte de se resignar também traz uma certa felicidade, né? Traz uma, ok, é isso que temos para hoje, né? Alguém, É, alguém fez uma pergunta aqui, ó. A justiça é a forma perfeita de excelência ética e moral? Você acha que a justiça é a forma uma, perfeita? uma das, uma das. Um dos pilares também é ser justo. E a justiça é um pilar tão importante, cara, que ela está desde pequeno. Os estudos com bebês do Baby Lab lá da Universidade de Yale em 2008 mostraram que bebês muito pequenos, por volta de 5, 6 meses de idade, já sabem quando você trata ela diferente de outras crianças. E a pupila chega a dilatar e ela acha aquilo extremamente estranho. Então ela não sabe verbalizar, ó, né? Mas a justiça faz parte desse pilar importante. Tem uma história que eu sempre conto para os alunos que teve uma professora aqui de uma região aqui da região do ABC Paulista que me contou uma vez uma história que faltando 5, 10 minutos para terminar a aula, ela falou, todo mundo tava, eram crianças pequenas, todo mundo arrumando o seu material, e uma menininha chegou para ela e falou, professora, eu posso pentear seu cabelo? Ela falou, pode. Ela sentou na cadeira, a menina começou a pentear o cabelo. Aí a professora olhou e falou, nossa, vai bater o sinal, vai bater o sinal. Quando ela levantou, havia uma fila de crianças atrás, que queriam pentear o cabelo. E aí ela falou, não, 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 só ela. Pra quê? Hum, Pra quê? Né? Então esse é o cuidado que você tem que ter.
Você tem que ter cuidado, porque as crianças elas nascem meio com um certo aparato, um sistema operacional muito básico de detecção de uma série de coisas. Elas são esponjas, elas percebem. Você está tratando, você está fazendo alguma coisa, você está. E por isso que a gente hoje se surpreende no estudo da neurociência, que é uma da relação entre neurociência e ética, porque existem certos componentes éticos que estão enraizados e muito provavelmente tem a ver com os nossos genes. Foi tão importante que está nos nossos genes. E a criança pequenininha, apesar da fragilidade do corpo, ela não sabe falar, né? Mas ela presta atenção em determinados tipos de comportamento, que foi uma forma que os nossos antepassados, a nossa história fez para sobreviver. Então a justiça, sim, junto com outras tantas virtudes, são extremamente necessárias para uma vida feliz. Eu vi um estudo outro dia de pessoas que tinham problema de memória recente e elas eram destratadas por algumas pessoas, um grupo, e outras eram bem tratadas. E aí, quando elas entravam na sala de novo, elas não lembravam mais o que tinha acontecido, que elas tinham entrado, e era para que elas se aproximassem das pessoas que quisessem. E elas se aproximavam daquelas que tinham tratado bem, mesmo sem ter essa memória ali presente. Exato, exatamente, porque tem um componente emocional e sentimental ali junto, entendeu? Não é departamentado porque existem conexões. Isso eu sei que estudo é esse, é bem interessante isso, né? Bem Como é que legal, né? pode, né? Os famosos estudos do Paul Bloom e da esposa dele lá no Baby Lab, era curioso porque você colocava o bebê para ver situações de brincadeira de fantoches e quando um fantoche se comportava mal, o bebê olhava e sabia. E na hora de você dar os fantoches para ele escolher, 8 entre 10 bebês escolhiam aqueles bonequinhos que se comportaram bem, que devolviam a bolinha, que não brigaram. E alguns chegavam a dar tapa na cabeça dos bonequinhos que se comportavam mal. Então isso mostra, para mim, que sou um filósofo e sou um eticista, um especialista em ética, para mim foi incrível isso, porque a John Locke, por exemplo, dizia que a ética era uma da coisa que ia se formar lá na frente, quando a gente fosse um indivíduo já mais robusto. Não, a gente sabe hoje que a criança não é uma tábula rasa, ela não vem vazio. Ela não vem com o Windows pronto, mas ela já vem com um sistema pré-operacional para instalar o Já Windows novo. instalado, né? É, Agora, tem gente que fala assim, mas esse negócio de empatia aí, de gratidão, é muito modinha, é muito, estão falando agora. uhum. Pelo jeito não, né? Pelo jeito faz tempo que o povo fala. Porra, mano, 2.500 anos. O problema da gratidão, e eu acho que alguém perguntou antes da gratidão, o problema da gratidão é que as pessoas confundem gratidão com obrigado, né? Então a pessoa fala assim, hashtag gratidão, ou ela fala para outra pessoa, a gratidão. Gratidão. Então, tem um pequeno equívoco, porque gratidão não é uma coisa exterior, é uma coisa interior. É um componente que vem de dentro, que você normalmente fala para você mesmo. É uma conversa que você tem com você mesmo. Nasce de dentro. Puxa, eu tenho 3 refeições por dia, tenho pais que enchem a geladeira para eu ter o que comer, eu tenho um teto, eu tenho uma cama. Tá vendo? É uma conversa comigo mesmo. Aí nasce o sentimento de gratidão. E eu posso até agradecer essas pessoas, os pais, os familiares que fazem isso, mas isso é o resultado, que é o obrigado, ou a gentileza que você pode fazer. A gratidão é uma coisa mais interior do indivíduo, né? Então, mas se vulgarizou um pouco o tal do gratidão. Uhum, Gratidão, cara. uhum. E isso é ruim porque você perde a essência do que é tudo da construção da gratidão. A gratidão tem componente neurológico, tem questões das mais. A gratidão depende do córtex pré-frontal também, dela perceber essas coisas, que não é uma coisa muito fácil dos jovens perceberem, né? Então, de novo, eu tenho um certo receio de algumas empatia, gratidão, essas coisas caírem no popular, né? Popularesco e perderem o grande valor que elas têm.
mesmo os valores socioemocionais, dependendo do trabalho, né, você acaba perdendo a essência, né? Você acaba perdendo o trabalho, porque vira uma coisa, tem que trabalhar os valores socioemocionais, tem que trabalhar. E aí é o que você falou da preocupação do projeto de vida virar uma matéria que não funciona, né? Uma coisa, eu vi escola pegar o que tinha, falar, isso que a gente trabalha, então vamos botar o nome de projeto de vida e é o projeto de vida. E não tinha nada a ver com que o projeto de vida tem que ser trabalhado, né? Então, o pessoal acaba não tratando bem como deveria para que a gente formasse pessoas que, né, sejam éticas, tenham valores, consigam ser É, cidadãos, porque tem um ir além nisso, né? e aí nasce um outro problema, que é o seguinte, o salvador. Então agora o salvador são as habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais. Aí não deu Sim, certo, qual que vai ser o outro? Aí depois não deu certo, qual que vai ser o outro? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. As habilidades sociais sempre estiveram na escola. Sempre estiveram. Sempre estiveram nas relações entre as crianças e na relação entre crianças e professores. É que hoje a gente é bonito falar esse nome, né? Mas quando você lê os textos antigos, de vários filósofos, eles estão falando de habilidades socioemocionais. Então, é que as pessoas deram um nome bonito para isso. Mas isso sempre teve. Isso sempre teve nas casas das pessoas. A gente era criado para ter habilidades socioemocionais, os nossos pais, os nossos avós, né? Quando você pega aquela geração mais antiga que fala benção vó, né? Lembra? Né? Benção. Tem gente que até fala hoje, né? Isso é uma habilidade social, habilidade socioemocional que tem a ver com honradez, com respeito. Não, respeito e honradez são falados há muitos séculos atrás, né? Que hoje a gente deu um nome para isso, um nome mais legal. E, de novo, o meu receio é que se apostem todas as fichas, né, nessas coisas como se fosse a tábua de salvação. Então, nós vamos salvar a humanidade com as nossas habilidades socioemocionais. E aí você tem um monte de professores. Aí, habilidades socioemocionais nas empresas, habilidades socioemocionais nos clubes de futebol. Nós sempre vamos precisar das habilidades socioemocionais, sempre vamos. Os nossos antepassados aprenderam isso. Os nossos antepassados sabiam da importância disso. Por isso cooperaram, por isso tinham empatia, e por isso nós estamos aqui hoje, graças a isso. Alguém está perguntando aqui se a felicidade resulta do cultivo da virtude. No componente ético, sim. No componente ético, sim. Não é só isso, mas no componente ético, que é meus estudos, né? Então, eu estou há 12 anos estudando as virtudes, todas. Eu passei 1 ano e meio só estudando honestidade. E nessa palestra que eu dei agora, essa semana, que eu falei de uma, que é falei de duas, cooperação e empatia, eu cheguei para os professores e falei assim, professores, se você sair na rua e perguntar o que é cooperação para alguém, no ponto de ônibus, o que você acha que a pessoa vai responder? Ela vai responder que cooperar é ajudar uns aos outros. Quando terminou, né, a fala, eu falei, olha como cooperação é muito mais do que você imagina. Porque eu falei de evolução, eu falei de neurociência, falei de genética, falei de uma série de componentes. Eu falei, caramba, eu não sabia que cooperação era tanto. Então não adianta você tem que estudar profundamente. Eu não estudo só a virtude no sistema, no conceito dela. Quando fui estudar empatia, eu queria saber qual é a circuitaria cerebral que estava por trás. A cooperação. Por que cooperação foi importante para os nossos antepassados? Então eu uso a ciência e várias áreas da ciência, etologia, comportamento humano, comportamento animal, tento usar estudos de arqueologia para saber como é que essas coisas eram feitas anteriormente. Então só o conceito, só tirar as coisas do dicionário e apresentar para as pessoas não é estudar de verdade as virtudes. Então, honestidade, por exemplo, é complicadíssimo. Eu estou 1 ano e meio estudando honestidade, né? Lendo paper pra caramba sobre isso. Então, o que é honestidade? É ser honesto, é não roubar, né? Não é fazer, não. Tem um monte de coisas por trás. Mas, de novo, como a felicidade são várias dimensões, uma delas é a dimensão ética,
É essa que é a minha especialidade. A outra, por exemplo, é a dimensão emocional afetiva. E aí a psicologia positiva ajuda bastante. A psicologia positiva ajuda bastante nessa dimensão, né? A minha é essa aqui. Eu tenho colegas lá do Núcleo de Ética e Felicidade, lá da USP, que são psicólogas que estudam psicologia positiva, então elas podem falar dessa parte com propriedade. Não é a minha praia, né? Porque aí eu sei, eu conheço várias coisas das emoções, dos sentimentos e tal, mas aí são coisas mais específicas da psicologia positiva. Tá, fala um pouquinho, você falou faz um tempinho do flow, o que que é isso aí? Explica para quem não Ah, o sabe. flow. O flow, é um conceito que a gente deu um nome para uma coisa que a gente já sabia, né? O flow, ele é um conceito de quando nós estamos fazendo alguma coisa, que nós estamos não só colocando todo o nosso talento ali, nossa habilidade, mas a nossa dedicação é tão grande que a gente perde uma percepção do tempo. A gente tem Kairos. exatamente, alta habilidade e facilidade, né? Então, quando uma pessoa gosta muito de algo e ela tem alta habilidade para fazer aquilo, e ela aprende bastante, e ela tem facilidade, então ela está do lado do flow, né? Eu até brinco com meus alunos, né? Você senta de domingo para assistir TV aberta, não te dá flow, porque você fica lá sentado, passivo, escutando, né, aqueles programas de auditório e aquilo não te dá flow, né? Aquilo não te provoca, não te eleva, não te leva a algum lugar. Inclusive, uma das grandes formas do autoconhecimento é o flow. Por quê? Porque se eu começo a anotar o que me dá flow, eu estou indo pelo caminho correto de descobrir o que é que me move, o que é que eu defendo, o que é que eu acredito. Então, o flow Alguém é uma. perguntou aqui se flow é hiperfoco. Eu acho que não, mas não Não, sei. é mais que isso. Não, não é, Hum, não é. Não é. É Porque não é só uma aquele. tarefa. Não é só uma tarefa de você estar imerso. Eu posso estar imerso e detestar aquilo que eu faço. Eu tenho que estar imerso, mas eu tenho que sentir um prazer e um envolvimento aquilo a tal ponto que a percepção de tempo muda. Nossa, eu estou aqui há 2 horas. Eu vejo meus alunos, ainda bem, que falam assim: Nossa, professor, passou rápido a aula. Não, é a mesma quantidade de minutos da outra aula. Mas é que o tema, a maneira como eu envolvo eles, eu tenho 24 anos de aula, né, de giz, lousa, né? Então eu tenho um jeito de laçar eles, né? Isso eu demorei para acontecer, mas eu tenho esse jeito. Então, quando vê, nossa, professor, queria mais de uma aula. Nossa, já passou. É o flow que apareceu para eles ali, né? Então, o flow é E uma ferramenta. os gregos já falavam disso, né? No Cronos e Kairos, né? Isso. O Cronos é o tempo mesmo, ali, o tempo do relógio, o tempo do É, dia, e Kairos é esse tempo fugidio, esse tempo de olhar e ficar perdido ali, é o flow. exato, de estar Garoto flow. envolvido. Quando a gente sai para comer uma pizza com os amigos, quando a gente está namorando, quando a gente está com pessoas gostosas, que a gente se sente bem, fala, nossa, eu estou aqui há tanto tempo, uau, já passou. Né? O flow mora nessas coisas também. Mora numa aula, mora numa conversa, mora A gente perdia as aulas, você lembra que a gente ficava conversando lá? Porque né? o Ives e eu, a gente fez um curso junto e a gente saía com outros amigos aí queridos e almoçava. E aí a gente invariavelmente chegava atrasado na aula da tarde, porque ficava Exatamente. na conversa, né? Né? Porque as pessoas tinham algo a dizer e elas sempre colocavam de maneira assim, e a gente ficava, uau, que legal, nossa, já passou. Então, o Saía flow correndo. O flow é uma maneira muito boa de você aplicar, de você fazer um diário com os teus alunos, com os filhos, né? Tem um livro, Flow, né? De um autor que eu me nego a falar o sobrenome porque eu não consigo falar o sobrenome. Ele é Mikhail
e um outro um sobrenome só tem consoante, não tem vogal. Mas, e que morreu, faleceu agora esses anos aqui, 2020, se não me falha a memória. Ele tem um livro chamado Flow, né? Que vale muito a pena você comprar, as pessoas comprarem e lerem, porque elas vão poder ajudar as pessoas próximas dela a procurar o que faz flow. E essas são as indicações. Né? Os gregos, Kátia, eles diziam que tudo tem um telos, tudo tem uma teleologia, ou seja, um fim. O fim desse óculos é fazer com que eu enxergue melhor. A finalidade desse copo é fazer com que ele tenha um líquido. Eu posso até colocar caneta aqui, clipes, borracha, mas ele gosta mesmo do líquido, que pode ser água, vinho, cerveja, né? Quando o copo recebe aqui para aquilo que lhe foi feito, ele se realiza, né? Então, encontrar aquilo que o nosso propósito, e eu tive a felicidade de encontrar com 20 anos o meu propósito, que era ser professor, quando eu assisti aulas de um querido professor que hoje é amigo meu, quando eu vi aquela aula eu falei, uau, uau, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí eu encontrei o meu propósito, e é tarefa nossa encontrar e ajudar os outros a encontrar os seus propósitos. Pelo número de alunos que estão dizendo que você é o máximo aqui, eu acho que o seu propósito está muito de acordo. Você achou o seu flow aí, achou a sua Ah, meta. eu É, amo estar em sala de aula. eu, eu sei que você faz muitos projetos em escola, que você, como é que se entra em contato com você? A gente pode botar depois embaixo dessa live o seu Instagram, é só mandar mensagem, eu sei disso, Pode mandar né? mensagem. Tá bom. Se Eu alguém tenho. quiser o telefone do Ives também, pode falar comigo no privado, eu mando para contratá-lo, né? Para dar palestra, para fazer projeto em escola, trabalhar projeto de vida, ajudar, assessorar na escola, né, Ives? Às vezes. Olha, eu vou falar uma coisa, essa pandemia, claro que ninguém queria essa pandemia e tudo que aconteceu, horrendo, a quantidade de mortes. Eu conheci pessoas que perderam várias pessoas próximas. Eu fico muito, aí eu tenho uma gratidão muito enorme, porque assim, pessoas próximas a mim, como você, grandes amigos nossos, estão passando por essa pandemia e eu fico, né, com essa sensação maravilhosa. Mas eu produzi muito na pandemia. Mas eu produzi muito. Eu produzi projeto para que eu estava em casa, aproveitava e saiu coisa pra caramba. Eu produzi filosofia para tempos difíceis, eu produzi filosofia para um monte de coisas. Filosofia da gratidão, filosofia da felicidade, filosofia da resiliência. Nossa, eu produzi. Meu drive tá cheio de projeto, tudo pronto. E agora a gente precisa colocar isso em prática logo, né? E eu fico meio agoniado porque eu quero colocar tudo isso em Gente, o prática. Ives tem um cardápio de coisas de filosofia e de felicidade, é impressionante. Ele me levou, outro dia a gente tomou um café, fui vendo e falei, Ives, isso aqui tá, né? É enorme o cardápio dele, fala de muita coisa, é um estudioso, uma pessoa que eu conheço faz um tempo e a gente adora conversar. E, assim, fala um pouco para os pais e para os professores que estão nos ouvindo, dá uma mensagem aí sobre a felicidade, sobre a preocupação que a gente tem. E eu não sei, Ives, mas eu acho que também você saber conviver com a frustração e com tempos de tristeza, né? Eu acabei de perder minha mãe e ainda é difícil falar, né? Sem me emocionar sobre isso, né? Outro dia foi aniversário dela, eu fiquei detonado o dia todo. Você vê que eu já fico meio embargada mesmo, né? Uhum. Mas a gente consegue ser feliz apesar dessas coisas, né? Apesar de momentos Claro, mais. Queria que você claro. desse um recado aí para todo mundo. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi estudando bastante filosofia da felicidade é de que o mundo e o dia e os dias das pessoas são feitos, fazendo aqui uma brincadeira, de dias de sol e dias de chuva, e dias nublados. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para os dias de sol. E a gente tem que comemorar os dias de sol quando as coisas estão boas. Mas a gente nunca pode esquecer que depois de vários dias de sol, a chuva vem. E a gente tem que se preparar para os dias
ruins, para as adversidades. Nós temos que ensinar as pessoas a serem mais fortes, mas que não se desesperem, porque depois de vários dias de sol, de chuva, perdão, de tempestade, de nublado, o sol volta a aparecer. Então, às vezes nós passamos dias, meses, com uma sensação de que parece que é, nada vai melhorar, de que parece que tem um corvo, uma nuvem escura em cima, mas não veja dessa maneira, porque a vida tem a vida tem dessas coisas. Nós não ensinamos, não devemos ensinar os nossos filhos e os nossos alunos a, a deixar eles dentro de casa só porque está o dia nublado, mas ensinar eles a ter guarda-chuva e saber onde usar e andar com eles. E de que a frustração faz parte da vida. Viver é esse risco, como diz o Sartre. E a promoção da felicidade é uma construção. Nós devemos fazer isso sempre. Nós não devemos dizer que o mundo vai ser cor-de-rosa o tempo todo. E nem dizer que o mundo vai ser uma desgraceira. Mas de que o mundo depende muito da maneira como eu me porto em relação a ele. Então, é fortalecer as pessoas, seja hoje, seja no século XIX, seja na época dos gregos. Os textos gregos, eles falavam as mesmas coisas dos jovens. Ah, os jovens da Grécia Antiga não querem saber de nada, né? Da Grécia Antiga. Esses jovens não querem saber de nada. Não, na verdade, os jovens querem saber. E eles querem muito saber dos mais velhos como que a gente chegou aqui. Como que a Kátia chegou? Como que a Kátia chegou apesar das dores, apesar dos problemas, dos perrengues, né? Como que eles sempre me perguntam, professor, você teve problema? Lógico que eu tive muitos. Eu tive que dar muitos passos para trás para dar bons passos para frente. Eu tive que ter projeto A, B, C, X, Y, Z, vários. Quanto mais projetos você tem, porque a maior parte deles vai dar errado. A maior parte dos nossos projetos não vai dar certo. Mas se você só tem um projeto e ele der errado, como é que você fica? Então você tem que ter muitos projetos. Então nós somos seres de projetos porque escolhemos. Escolhemos desde coisas simples como tipo de creme dental que eu uso, se eu vou pentear o cabelo, se eu vou deixar ele preso, se eu vou usar boné, se eu vou de Uber, de ônibus ou a pé. Até escolhas mais grandiosas, se eu vou casar, se eu vou fazer faculdade, se eu quero ser mãe ou não, se eu quero ser pai ou não, se eu quero ficar no Brasil, eu quero ir embora. Nós somos feitos de escolhas. Por isso que o Sartre diz, somos projetos. Muitos, muitos projetos. A maior parte deles não vai dar certo. Mas quando der, vai ser incrível. E é Vai isso que ser eu bom, né? desejo a todos. Ives, eu queria te agradecer muito. Acho que você tem um problema, porque tem alguém aí reclamando que você nunca levou para tomar um café, que você só... depois você descobre quem é. Tá bom. Gente, mas Mas é assim, a gente combina um lugar e toma café, não é? Que ele me leva. Vai ver que você não combina com ele também, né? Você não marca. Pode ser isso. café é uma alegria, né? As É, muito amizades, bom. amigos, É. amigos são uma das melhores coisas. Um dos grandes pilares da felicidade é você ter companheiros de viagem. Amigos são companheiros de viagem. Eles não estão na frente, eles estão do lado, né? E eles te seguram quando os dias estão ruins. E a gente forma Sim. essa rede de pessoas. Rede de apoio, para mim, nada mais é do que rede de amigos. E o legal é que eles têm dois ombros e a gente pode ficar com um deles, né? De vez em quando precisa, né? E o meu é grandão. É grandão. Então, Ives, eu queria te agradecer. Espero ter você mais tempo aqui, a gente fazer muitos projetos juntos. Sim. É muito legal ouvir sobre felicidade, pensar sobre felicidade, pensar sobre como a gente ultimamente fica angustiado, triste, fica com o que está acontecendo, né? Com tanta coisa que a gente está vendo, com essa polarização, enfim, com toda a vida, a crise, a falta de dinheiro, desemprego, a guerra, né? Dá para ser feliz na guerra, Ives? Ah, não, né? A guerra é uma das coisas complicadíssimas. Ver aquelas pessoas Não é? saindo e aí de novo nasce aquele sentimento de gratidão, né? Ontem fui dormir, eu falei, puxa, tava uma garoa fina, eu cheguei tarde, uma garoa fina. Aí eu fui tomar banho, quando eu deitei, eu falei, uau,
Que incrível que é isso. Então a gente deve construir uma sociedade feliz, a gente precisa de políticas públicas de felicidade para resgatar os nossos irmãos que não têm teto, que não têm 3 refeições por dia, porque eu não posso mudar o macro, mas eu posso mudar o micro, e começa assim, de pequeno, do menor para o maior. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma sensação de dever cumprido e de tarefa feita. Estão pedindo para a gente não acabar, mas a gente tem que acabar, né, Ives? Hoje é sexta-feira, o Ives dá aula, né? Você dá aula É, hoje, né? né? E Não, aí não dou, não dou, hoje eu não dou, não dá. mas Então não ele dou, vai mas namorar, gente, é isso. Tem compromisso. E aí a gente tem que acabar mesmo. Foi muito legal. Vamos marcar outras vezes para falar de felicidade. claro. E, e obrigada por tudo, obrigada pelas Vamos falar, palavras. Vai ficar. vamos falar, vamos falar de virtudes para a galera. Vamos falar de virtudes. Vai ficar gravado, aí vocês encontram lá no site e encontram também aqui no Instagram. De repente eu publico junto com o Ives. Eu ensinei ele a aceitar. Vamos ver se ele vai seguir. Tive que tirar foto, passo por passo, para ele Ah, conseguir que vergonha. publicar em conjunto. Não sei se ele consegue agora, vamos ver. Alguém, o santo da tecnologia, vai ter que ajudar esse moço a apertar os É. botões certos. É, vou publicar aqui, vou colocar você compartilhando para que você publique na sua timeline, lá no seu feed também, tá bom? É isso. Teve gente que está agradecendo pela felicidade de nos ouvir e falaram que passou bem rápido, tipo flow mesmo. Tipo, Obrigada. é isso. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela gentileza. Fiquem bem, fiquem fortes, fiquem saudáveis, tá bom? Coragem, gente. Um abraço para você. É coragem, é coragem. A primeira, Coragem. a primeira de todas as virtudes, onde se sentam todas as outras, dizia Aristóteles. Tá vendo? Sei tudo de Aristóteles. Tchau, Luiz. Tchau, beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.